quero hoje compartilhar a própria Bíblia, a palavra de Deus, porque a Bíblia, ela para mim, tem sido uma bênção. À medida que eu leio a Bíblia, eu descubro Deus falando comigo algumas coisas que eu preciso escutar, coisas que me abençoam, que me ajudam a viver. Mesmo nessa idade, eu entendo que Deus tem me abençoado, tem me ajudado, tem me dado força para viver e viver prazerosamente, viver alegre, sem ter medo do futuro. Então, eu quero compartilhar nesse momento com você a Bíblia e quero falar sobre a vida de Jesus. Como que Jesus trabalha, como que Jesus age, como que Jesus abençoa as nossas vidas. Eu quero começar pensando naquele fato de Jairo. Jairo foi aquele professor da sinagoga, era um homem que na verdade é reconhecido como uma grande pessoa e um grande mestre, mas ele estava com a sua filha doente, então ele foi até Jesus e diz o texto que ele chegou lá, ele ajoelhou, ele prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor Jesus, eu peço que o Senhor vá à minha casa, a minha filha está doente, eu preciso que o Senhor imponha a mão sobre ela e cure a minha filha. E diz a Bíblia que Jesus chegou lá, a menina já tinha morrido, Jesus ressuscitou a menina e trouxe para aquela família a alegria, o prazer, o contentamento, a vida. Mas quero sair desse texto e passar para um outro texto, que é o texto daquele moço que estava à beira daquele tanque, querendo ser curado em cima de uma maca, sem poder se mover, sem poder se locomover. E Jesus aproxima-se dele e pergunta para ele: você quer ser curado? E o moço disse: isso é o que eu mais quero. Mas preste atenção, o moço não conhecia Jesus, não sabia nem quem era Jesus. Mas Jesus dirigiu-se a ele e entendeu que deveria abençoá-lo naquele momento. Então Jesus disse: levanta-te, sê curado, toma a tua cama e vá para a sua casa. E ele foi curado e foi para a sua casa. Mas eu quero passar para um outro texto, que é o texto daqueles 10 leprosos que saíram daquele leprosário, souberam que Jesus estaria passando e foram ao encontro de Jesus e pediram a Jesus cura. E Jesus disse o seguinte: eu quero que vocês se dirijam ao sacerdote, vão ao sacerdote, mostre ele. Enquanto eles foram, ficaram curados. Então, veja bem, os grandes estágios, as diferenças que Jesus usa para abençoar pessoas e para curar pessoas. Mas agora eu quero voltar para o nosso texto, que o nosso texto está em Marcos, capítulo 5, verso de 24 a 34. Fala sobre aquela mulher que tinha aquela hemorragia. Inclusive, essa mulher foi aquela que interrompeu a viagem de Jesus à casa de Jairo. Demorou, porque ela impediu Jesus de caminhar. Então, ela que já tinha gastado tudo que ela tinha com os médicos, com a ciência da época, certamente era uma mulher rica, mas perdeu todo o seu dinheiro, tornou-se uma mulher pobre, empobreceu. A gente sabe que uma das coisas difíceis é uma pessoa que já tem bens e voltar a estaca zero, a não ter nada, até que começar de novo. Mas além disso, ela estava com uma doença incurável, estava com câncer. Então ela tem alguns empecilhos, alguns obstáculos. Ela é mulher, ela tem um câncer, um fluxo de sangue, uma hemorragia. Era considerada uma mulher imunda naquele tempo. Então era difícil até para Jesus falar com aquela mulher. Mas ela, em meio a uma multidão, ela foi se arrastando e dizendo na sua cabeça:
se eu tocar em Jesus, eu serei curada. Até que ela conseguiu com a sua mão tocar no manto de Jesus. E diz o texto que ela sentiu-se curada. E o texto diz que Jesus percebeu que alguém o havia tocado, mas de uma forma diferente. O havia tocado com fé. Diferente das pessoas que esbarravam nele. A gente sabe que nos dias que está vivendo, tem muita gente esbarrando em Jesus, mas não estão tocando em Jesus com fé. Não é tempo de esbarrar em Jesus. Não é tempo de fazer uma oração superficial. É momento de você buscar a Jesus. É momento de você colocar a sua fé em Jesus. E quando Jesus disse, alguém me tocou, os discípulos disseram, tem muita gente esbarrando. E o Senhor pergunta, quem me tocou? Ele disse, mas de mim saiu poder. Algumas lições que eu quero compartilhar com vocês nesse momento. A primeira é o seguinte, as nossas lutas, as nossas dificuldades, os nossos problemas, eles não somente nos atormentam, mas eles conseguem nos arrastar aos pés de Jesus. Eles conseguem nos aproximar de Jesus. Eles conseguem nos dirigir a Jesus. Eles nos conseguem colocar a nossa fé em Jesus. Leve os seus problemas a aproximar-se de Jesus. Mas uma outra situação é quando os nossos problemas parecem insolúveis, ainda nós podemos ter esperança, mesmo que eles sejam insolúveis para nós, mas a esperança não pode morrer. Já ouvi há 45 anos atrás um médico me dizer, a sua saúde, você não tem cura. Eu estou vivo até hoje, com 81 anos. Então a esperança não pode morrer. Naquele momento que ele falou aquilo, eu não perdi a esperança. A gente não pode perder a esperança. Não podemos perder a esperança. Quando nós tocamos as vestes de Jesus com fé, nós podemos ter a certeza que a cura virá. A cura virá. E que tipo de cura virá? Meus queridos, quando nós pensamos em cura, nós não vamos pensar só em cura física. Existem muitas doenças que nos cercam e que, se nós não buscarmos a Jesus, elas nos levam à morte. Por exemplo, a ansiedade, a depressão, as doenças ansiosas, como a depressão, que leva a pessoa à morte. Então, essas doenças, Jesus pode curá-las. Então, veja bem, quando nós tocamos as vestes de Jesus, com fé, nós podemos ter a certeza de cura. Ele diz, tem bom ânimo, a tua fé te salvou. A fé daquela mulher, ela foi tão especial que não somente curou o físico, mas curou a sua alma. Quantas conversões a Jesus aparecem em meio às enfermidades e às doenças. Toque em Jesus. Você não somente será curado da sua emoção, do seu físico, mas será a sua alma também curada. Veja bem, muitos comprimem, apertam Jesus, mas poucos tocam em Jesus com fé. Aí eu disse que Agostinho, comentando essa passagem, disse que uma multidão o aperta, mas somente uma mulher toca-o. Interessante é o seguinte, que tocar com fé é fazer a viagem mais curta e a mais difícil, é sair da razão e descer para o coração, ou seja, deixar de buscar a Deus de forma racional para buscá-lo com o coração. Essa viagem da razão ao coração é a viagem mais curta. E você só faz essa viagem através da fé. Então, nesse momento, eu quero dizer para você o seguinte,
Eu não sei o que você está sofrendo, não sei qual a sua doença, pode ser que você esteja com câncer, pode ser que você esteja com outra qualquer doença física, mas pode ser que você esteja com a doença emocional, pode ser que você esteja aflito, pode ser que você esteja ansioso, pode ser que você esteja com medo do vírus, pode ser que você esteja já sentindo febre e nem sabe se é o vírus, pode ser que você esteja num leito de hospital, pode ser que você tenha perdido o ente querido, esteja enlutado. Toque em Jesus, não perca a sua esperança. Ele pode curar, ele pode confortar, ele pode consolar, ele pode tirar o luto da sua mente e do seu coração, dando você alegria, prazer e viver e paz. Essa é minha palavra para hoje. Pratique isso, que certamente você será feliz. Amém.